espero que seja tão importante essa palavra para você estar filmando aí, espero que. Mas eu imagino que Deus vai. Imagino não. Eu tenho certeza, porque eu orei muito por esse dia. Eu orei muito para que hoje Deus falasse no coração de vocês. E primeiro, antes de começar, Deus, Ele só vai falar com você se você preparar o seu coração. Abre o seu coração. Imagina aí que tem uma portinha aí, ó. Abre a porta do seu coração e permita conhecer um pouco mais de Deus, porque Ele quer isso de você, que você conheça mais dele. Antes de começar, primeiro aceitei o convite com muita alegria mesmo, mas um pouco assustado, né? Quando vai chegando a hora, você dá porque é muita responsabilidade. A gente no grupo familiar lá, são menos pessoas, mas a responsabilidade é a mesma e é assim, difícil de você subir aqui de uma forma relapsa e não passar aquilo que Deus quer para vocês. E para mim, primeiramente, lembrando disso. Então, é isso. Estou aqui, é uma nova etapa. Quero dizer para vocês que o fato de eu estar aqui hoje é uma nova etapa na minha vida. Já estou há 14. Puxa, já passou dos 14 faz tempo. Aí, 37. Fazem 19 anos. 19 anos que eu estou no Evangelho. E vou dizer para vocês que eu já passei momentos de muita presença de Deus na minha vida, mas Deus está permitindo com que eu resgate tudo isso novamente. E eu imagino que vocês também já tenham passado por isso. Que a caminhada cristã não é fácil, não é verdade? O sistema, as dificuldades do dia a dia vão engolindo a gente. Quando a gente vê, a gente já está mais afastado do Senhor do que a gente imagina. Depois a gente fica perguntando: Deus, cadê você? Ué, mas quando eu queria que você me falasse comigo, você estava jogando videogame? Né? Você estava assistindo futebol? Enfim. Então, a vida com Deus é um progresso. Então, que a gente consiga, nesse passo a passo, galgar os degraus aí, para chegar à doce presença do Senhor. Pessoal, quando o pastor fez o convite para mim, eu fiquei remoendo aqui, legal, o que eu vou dizer, que eu vou pregar. E eu tinha uma palavra na minha mente, e sempre acontece comigo, eu tenho uma palavra, fiquei tranquilo, até ontem. E daí ontem, eu tive um tempo com Deus mais assim, tete a tete, e assim, as coisas mudam, né? E no grupo familiar podia acontecer isso aí, eu tinha preparado meu caderninho lá, caderninho aqui. E, puxa, mudou tudo, mas foi uma benção, né? Quem estava no grupo? Essa mentira, essa outra aqui. Foi uma benção, graças a Deus, Deus trabalhou lá. E hoje é a mesma coisa. E aí eu encaro essas coisas assim como um desafio, né? Acho que o homem tem uma coisa assim dentro dele que é um desafio, né? Não sei, os homens podem dizer. Eu li um livro uma vez que chama Coração Valente. Alguém já leu? Já? Quem? A Maine. A Maine leu porque é o seguinte: as meninas podem ler esse livro porque fazem entender um pouco melhor o homem. Como o homem trabalha. E nesse livro ele diz 3 coisas importantes: que o homem precisa de 3 coisas. Primeiro, não é nessa ordem, mas primeiro, ele precisa conquistar uma linda mulher. Então, eu já fiz essa parte, já falei. Foi tudo de conquistar, viu, gente? Não foi brinquedo, não. Nossa, passei um aperto lá. Que eu falei assim: Senhor, essa mulher que eu quero para me cantar solteira, eu falei assim: eu não quero mais ser conquistado por mim, eu quero conquistar. Por que eu fui falar isso? Foi uma luta. Mas graças a Deus eu venci essa guerra aí.
Agora já casou com outra pessoa. A segunda coisa que ele fala é o seguinte, que o homem precisa vencer uma grande batalha. Qual é a batalha assim que você puxa, essa guerra eu venci. E eu descobri uma coisa, pensando nisso, falei assim, Senhor, qual que foi a maior batalha? E para um homem, no meu caso, vocês aí que são pais de família podem ser que se encaixe também. Ser referência para a sua família é uma batalha muito difícil de se vencer. Porque aqui eu posso ser uma coisa que vocês, que talvez não sejam. No meu serviço, ou seja lá onde for. Na faculdade, na escola. Você pode se esconder atrás dos seus livros, pensar que é uma coisa e na verdade os outros podem pensar que você é uma coisa e na verdade você não é. Mas você ser referência para a sua família, não tem como esconder. Então essa é a batalha que eu estou ainda em guerra. Estou no campo de batalha. Estou tentando vencer essa batalha aí. Mas é isso. E a última coisa é que ele fala assim que o homem precisa viver uma grande aventura. Então você já tem feito o quê? Você tem vindo muito à igreja e aí, você tem ido descer um rapé ou fazer uma trilha no véu da noiva, alguma coisa assim? Jogar bola de domingo, não dá. Mas assim, o homem precisa de desafios todos os dias. A gente talvez não perceba, mas sempre quando surge alguma coisa, o homem é muito competitivo, né? Às vezes fala alguma coisinha, puxa, tem que conseguir o cara falando, eu tenho que fazer isso aqui. Né? E eu quis chegar nesse ponto hoje, quando o pastor falou isso, eu pensando, isso aqui está sendo uma aventura para mim hoje. Porque é algo que eu não costumo fazer e agora Deus tem permitido que eu faça. E eu estou muito feliz por ele poder confiar essa missão em mim. Então, gente, eu não quero ser muito formal, porque na verdade a nossa vida com Deus não é tão formal assim. Pode ser mais informal. Né? Acho que Deus quer um pouco disso com a gente. Mas, só para eu poder começar antes disso, eu quero honrar minha esposa. Dizer que não é fácil cuidar de filho, gente, porque hoje eu fiquei o dia inteiro mexendo isso aqui. Ontem também fiquei um pouco, ela levou as crianças para festa. E hoje eu fiquei estudando, um monte de livro, um monte de celular, internet, procurando as coisas. E ela ficou com as crianças. E ela está só por Deus, está aqui ainda com elas, tá? Mas amanhã é meu dia. Amanhã ela vai passar a bola. Porque ela vai pegar com as crianças. Mas, gente, a vida com Deus é isso aí. Essa parceria tem que existir sempre, né? Então, o que acontece? Deixa eu já... Vou pedir para vocês abrirem Tiago 4,8. Tiago 4,8, pessoal. Está lá no finzinho. Não leio. Só abro. Quero dizer uma coisa para vocês. O que Deus quis de mim na minha oração, e eu clamava muito pela gente. Sabe, eu acho que a gente precisa mais de Deus. Essa vida não é fácil. E Deus, ele planejou algo tão lindo para a gente. E a gente, muitas das vezes, tem se esquecido desse princípio tão bom, tão fantástico que Deus espera da gente, e muitas das vezes a gente tem negligenciado isso. Imagine que Deus pense de uma forma, Ele tem algo no coração dele lá que clama ou que chora. É um pedido que Deus faz para a gente. Ele pergunta para você assim: por que você está satisfeito com a minha presença? Por que você acha que está bom ir ao culto de domingo? Por que você continua distante quando Deus quer uma intimidade maior com você? Imagina o tratamento de um pai e um filho.
Os pais, quando vão pegar os filhinhos na escola, não é uma alegria incrível pegar o seu filho na escola? Poder vir abraçar, ele vem correndo, te abraça, você fala, agora eu vou ter um tempo com meu filho. E como que está o seu tempo com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Que conversa você tem tido com Ele? Vamos abrir lá em Tiago 4,8. Então vocês já viram, né? Esse aqui é o maior convite feito por Deus. Está nesse versículo simples aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só isso, só a primeira parte. Não precisa de mais. E aí, qual é a dificuldade? Deus, Ele diz na palavra dele que você pode se achegar e Ele vai falar com você. Então imagina, Deus Todo-Poderoso, lá em cima, no seu trono de glória, esperando um contato seu, esperando um tempinho que você tenha para poder falar com Ele. E esse tempo sempre vai embora e sobra muito pouco para Deus. Eu estou mentindo? Estou mentindo? Você tem dado o seu melhor a Deus? Poderia ser melhor, não poderia? Eu estou falando isso para mim, gente. Eu estou falando isso para mim. Porque assim, a gente quando vai marcar alguma outra coisa com algum amigo, né, quando a gente vai sair, vai na casa de alguém. Vou falar aqui do futebol de domingo. A gente fica a semana inteira falando do bendito do futebol. Não, porque vamos, que aquela bola não está boa, vamos, eu tenho que comprar uma outra bola. Eu comprei uma outra bola? Olha, aquela bola que ele estava jogando não dava. Tinha que ser uma bola especial. Né? Apesar de serem jogadores assim, nível que time aí, não vou falar time. Mas enfim, nem seleção estou podendo falar, né? Mas assim, e a gente se prepara, não, tem que levar a garrafa d'água, né? Meu Deus do céu! Ontem eu fiquei longe, gente, eu desci da cruz lá no jogo do domingo, porque a gente levou a garrafa de água, porque não tem água bendita no canto, estava só de lascar. E aí eu deixei minha garrafinha lá, quando eu vi, tinha um ser bebendo a minha água. Falei, Jesus amado, não tem misericórdia. Aí segurei, né? Falei, eu compartilho com você, meu irmão, mas na próxima vez você vai pedir, eu tava com você. Mas beleza, a gente foi preparando a semana inteira. E amanhã é domingo, dia do jogo. E eu furei o pé na sexta-feira. Olha que tristeza. Falei, puxa vida, eu furei o pé no prego. Como é que eu vou agora? Pergunta pra minha esposa, o desespero que eu fiquei. Passei pomada, fiz compressa com vinagre no pé. Eu sou o que falou, é coisas antigas aí. O negócio piorou, foi uma doideira. Eu falei, meu Deus do céu, agora que vai dar? Aí passei pomada, tomei remédio. Hoje eu tô bem, tô aqui. Não sei, amanhã parece que vai dar jogo. Pessoal, mas olha só, vamos parar para pensar uma coisa. A importância que a gente dá para o jogo de futebol, e será que é essa importância que você dá para um culto de domingo? Ou será que é essa importância que você dá para esse culto? Eu parei para refletir isso em casa quando eu estava orando. Falei assim, será que a minha expectativa para o que vai acontecer no dia, no sábado à noite, lá na igreja do Socorro, será que vai ser? Será que o Senhor vai falar? Será que o Senhor vai curar? Será que vai ter alguém que está doente lá que vai falar, fui curado? Será que as pessoas vão falar em línguas? Será que vai ter algo diferente? Porque quando a gente vai sair com algum amigo, alguma coisa, a gente sempre espera algo. Puxa, quem vai conversar? Puxa, que legal. Puxa, ele vai falar da vida dele, o que ele está fazendo, o que ele está caminho, passando. Mas e aí? Será que com Deus a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus é o mesmo? Quando a gente vai... assim, será que a gente gera a mesma expectativa? Será que a gente tem empolgação quando vem aos cultos? Será que a gente não precisa parar para refletir isso? Porque isso é uma decisão nossa. Se você parar, como que eu tenho agido? Acho que no meu caso, eu posso melhorar. No meu caso, pode ser diferente.
É bom que eu não sou pastor, né? Então eu posso falar igual, né? Não posso falar, puxa, gente, não, comigo, Deus fala comigo todas as noites, não. É assim como todo mundo acontece, né? Deus quer um relacionamento maior com você, só que será que você tem suprido? Será que você tem se achegado a Ele? Então olha só. Vamos abrir lá em Isaías 29:13. Isaías 29:13. Tem que ver quem vai ler aí, que eu não vou ficar lendo tudo não. Isaías 29:13. Antigo Testamento. Pessoal, nós cantarmos os louvores é algo muito interessante que a gente tem que pensar. Porque será que o que a gente canta é o que a gente vive? Será que o que a gente está cantando aqui não é por emoção? Deus quer algo mais de você, Deus quer verdade do seu coração. Então, não se satisfaça com um louvor e com uma palavra e depois vai embora para casa e tudo muda. Não queira mais o Senhor, busque mais o Senhor. Vamos lá, Isaías 29:13. O que está dizendo aí? Quem pode ler? Bem alto. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens e coisas aprendidas por rotina. Essa é a religiosidade. Então a nossa boca fala daquilo que o nosso coração não vive. Eu acho que esse é o medo de Deus, que isso acontecesse. Porque hoje a gente vê que há um tempo atrás, deixa eu ver, 6, 7? Não, 2016, há uns 10 anos, 11 anos atrás, foi fantástico o que aconteceu em Mogi das Cruzes, cara. Aconteceu algo incrível de todas as igrejas estarem. Você via assim que as igrejas lotadas e as pessoas transpareciam o Senhor e as pessoas brilhavam, porque era uma adoração verdadeira. Então uma nuvem passou por aqui no Mogi das Cruzes. Quem é crente há mais de 13 anos? 1, 2, 3, 4. 4? Então, olha só que bacana. Então vai ser legal o que vai acontecer. Gente, eu tô velho demais. Nossa, já passei por tanta coisa e vocês nem sabem. Então olha só, gente. E aí, é forte isso aqui, não é? Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, ou seja, é aquela rotina do dia a dia, aquele culto engessado. Então você sabe que você vem, você senta, você escuta a palavra e vai embora. Pô, Deus quer mais de você. Para no final do culto, pergunta para o pastor: ei, pastor, o que eu posso fazer? Quero mais. Ô, gente, vamos para casa, ao invés da gente ir para comer, vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Vocês já passaram por algum momento na vida de vocês que vocês sentiram algo parecido com isso? Eu lembro daquele livro do Bom Dia Espírito Santo, até falei no grupo. E o Benerim, ele era assim, ele ia para a escola e ele não aguentava ficar lá escutando a professora falar, ele queria voltar para casa, correndo para entrar no quarto dele e orar. E ele voltava correndo para casa e entrava no quarto e ele orava. E assim, ele teve várias experiências com o Espírito Santo. E eu teve uma época, né, há 13 anos, 14, 15 anos atrás, eu estava meio louco assim desse jeito, de ir para a escola e
Eu falei para eles que eu colocava e falei assim, Espírito Santo, entra aqui na minha mochila. E assim, várias coisas que aconteciam, eu conversava com ele. Era uma experiência incrível, assim, todos os dias. E eu vou ser sincero para vocês. Eu tive outra experiência igual a essa ontem à tarde. E foi incrível o que aconteceu. Meu sogro passou eu estou morando na casa do meu sogro. Meu sogro passou na sala assim, e ele não entendeu nada, né? Ele nunca me viu chorando, enfim. Aí eu vi que eu olhei meio de cabeça. Ele olhou assim e foi embora, não quis atrapalhar o que estava acontecendo. Mas foi assim uma loucura total. E eu coloquei o louvor lá escutando, louvando, adorando, chorando, de soluçar e tudo. Mas Deus falando para mim aquilo que Ele queria falar hoje para vocês. Gente, eu não tenho a melhor oratória e não sou o melhor pregador talvez para estar aqui. Mas hoje Deus me colocou aqui em cima e te colocou aí para ouvir. Então assim, o que Deus tem para falar para você é isso. O relacionamento que Ele quer com você não para por aí. Não para quando der o horário do culto, a hora que a gente falar a paz seja convosco. Deus quer algo mais de você. Eu já preguei também no grupo familiar sobre a vida de Moisés e assim, a ousadia que ele teve ao chegar como que eu posso dizer? Deus chegou a voltar atrás com a oração que Moisés havia feito, porque ele não se satisfez com aquilo que estava acontecendo. O povo pecou contra ele. Quando ele desceu, o Monte Sinai, ele viu tudo aquilo, falou: meu Deus do céu, que bagunça é essa? E Deus falou que não ia mais com eles, porque o povo era pecador. E daí o que Moisés fez? Subiu ao monte e orou, falou: Senhor, esse é o povo que o Senhor tirou do Egito. Esse é o povo de Israel, aquele que o Senhor deu promessa, aquele que o Senhor fez isso, fez aquilo. E Moisés bateu o pé, gente. Bateu o pé, deve ter colocado a cara no chão, não fez que nem o Papa lá, coisa uma carinha na almofadinha lá. Não. Moisés deve ter se trambelhado lá naquele monte. Porque você pode ler o livro de Êxodo e Números todinho e assim, a garra que Moisés teve para aquele povo. E assim, Deus mudou. Deus falou assim: então vou mandar um anjo para ir contigo, então. Porque se eu for com você, eu vou consumir esse povo. Moisés falou: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Então assim, existiu mais de Moisés. Moisés queria mais de Deus. A dependência dele para com Deus era tanta, chegou nesse ponto. E Deus Deus foi com eles. Através de uma oração de um homem que ama o seu povo. Então a intimidade com Ele, com Deus, é isso aí. Então olha só, pessoal. Deus, a gente vem sofrendo uma dificuldade de relacionamento com Deus desde a época do nosso amigo Adão, não é verdade? Do nosso irmão Adão. O Adão pecou e pecou feio. Mas assim, o relacionamento que ele tinha com Deus no Jardim do Éden era... Nós não conseguimos mais ter. Nós não teve esse relacionamento com Deus durante muito tempo. Gente, imagina você andar pelado lá e falar com Deus: ei Deus, puxa vida, Deus, está vendo esse elefante aqui? Puxa vida, ele é muito grande, coloca ele todo canto. Ô Deus, puxa vida, esse cocô do elefante é muito grande, Senhor. Pô, olha só, você foi criar um animal tão grande desse, Deus. Puxa vida, Deus, você precisa de um animal. Deus percebeu que Adão estava precisando de uma mulher, mandou a ela. E assim, a conversa que ele tinha com Deus era um relacionamento que hoje a gente não pode ter. Que hoje a gente não pode ter durante muito tempo. Né? E aí o que acontece? Nós somos separados, mas assim, na época do Antigo Testamento, foram feitos o quê? Fizeram
A Isabela fala assim, né? A Isabela fala assim, a Natália explicou para ela a história da Bíblia e tal, do Jardim do Éden, né? E que Adão pecou e ela também, e que daí isso foi os cultos do Jardim do Éden. Aí ela, quando a gente briga, assim, quando a gente discute alguma coisa, ela para de brigar, que Deus vai te tirar do Jardim do Éden. Aí a gente tem que ficar quieto na hora, né? Porque é isso mesmo, se a gente ficar brigando muito, não dá. Deus vai tirar a gente do Jardim do Éden, né, filho? Então, pessoal, olha só. Na época no Antigo Testamento foi feito o tabernáculo de Moisés, né? Com aquela tenda enorme. Primeiro você entrava, lavava as mãos. Primeiro você sacrificava o cordeiro, depois você ia lavar as mãos, depois você entrava no Santo Santo, depois você entrava no Santíssimo Lugar para você falar com Deus. E olha, quem entrava lá não era qualquer um. No caso era Moisés. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte: um dia Deus não aguentou de tanta saudade de mim e de você. Eu acho que essa é a palavra que resume melhor assim que Deus sentia naquele momento. Porque Ele criou o homem e a mulher, a criação pecou contra Ele e aquele relacionamento acabou. Aquele relacionamento livre, espontâneo, que como se fosse uma pessoa, acabou. A partir daí o homem teve que fazer 1000 coisas para poder falar com Deus. Foi que chegou uma época que Deus teve saudade da gente, desse relacionamento, e aí o que Ele fez? Quem pode dizer? Quem pode dizer? Então Zé. Quem pode dizer o que Deus fez? Isso. Nossa, tem que dar mais linha na pipa aqui. Então, Ele entregou o Filho dele por você, para que a partir desse momento o seu relacionamento com Ele possa ser espontâneo como antes. Assim como foi na sexta-feira à tarde comigo. Quando foi o momento que você teve com Deus, que você pôde falar e chorar e se derramar na presença dele? E se entregar de verdade, falar o que você pensa, chorando, com os narizes correndo. Senhor, fala comigo, Deus. Quero ouvir sua voz. É isso que Ele mais quer ouvir de você. Olha só, por que eu falei que naquela hora seria legal poucas pessoas só terem pouco tempo de cristão? O que acontece é o seguinte: lá no livro de Êxodo, conta o seguinte, que o povo de Deus, o povo do Israel, eles sofreram por 400 anos, foram escravizados e cruelmente maltratados. Clamaram por libertação. Deus enviou um libertador chamado Moisés. Ele, sendo hebreu, não se conformou com a escravidão do seu povo, ficou afastado durante anos no deserto, retornou e tirou o seu povo do Egito da escravidão. No caso, o Egito seria o quê? O mundo, e Israel seria o quê? A igreja. Certo? E aí os filhos de Israel eles foram cruelmente usados, maltratados, ficaram com as costas cheias de cicatrizes, moravam em barracos, comiam as sobras das comidas e tiveram seus filhos mortos por Faraó. Então olha só quanto sofrimento o povo de Israel teve. Mas Deus enviou o libertador. E aí eles saíram do Egito. Mas eles são fáceis de esquecer as coisas, né? Se a gente fosse falar de alguma coisa assim na Bíblia, né, de um povo que não foi grato a Deus ou que negligenciou aquilo que Deus tinha falado, a gente vai lembrar do povo de Israel. E a gente se identifica muito com eles muitas vezes, pelo menos eu. Deus tem dado tantas coisas, tem feito tantas coisas por mim. Eu tenho tantos testemunhos para contar para vocês que Deus tem feito, mas às vezes ainda a gente
deixa a desejar, né? Esquece do que Deus fez. Vamos abrir lá em Números 14:4, por favor. Números 14:4. Eu já deixei tudo marcadinho aqui, gente. Ficar procurando, né? Números 14:4, está lá no... É o quarto livro? É o quarto livro. Não, é o quarto livro, isso mesmo. Números 14:4. Aí, né, no meio daquela muvuca, né? Imagine que essa parte aqui né, o povo de Israel estivesse passando por dificuldades lá no deserto, que não devia ser fácil, né? Não devia ser fácil. Mas eles disseram o seguinte: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então, olha só, depois de Deus ter feito tudo aquilo, ter tirado eles do Egito, Moisés ter passado por toda aquela situação, ter enviado, né, Deus ter permitido que as pragas fossem enviadas, né, eles viram os milagres que aconteceu lá. E depois de tudo isso, Moisés ouve uma coisa dessa, né? Fique sabendo de uma coisa dessa, né? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, imagina só, você já parou para pensar o que Moisés tinha lá no Egito? Quem ele era no Egito? Ele era filho de Faraó. Era um hebreu, mas filho de Faraó, né? O que ele tinha lá como regalia? Tudo do melhor. Um estudo, uma educação, o melhor que tinha. A comida, o melhor. As vestes, as melhores. Né? A moradia, a melhor. Enquanto o povo de Israel morava onde? Nos barracos. Moisés morava no palácio. Enquanto o povo de Israel comia o resto das comidas, Moisés comia as comidas mais raras. Enquanto o povo de Israel vestia um pano sujo, Moisés vestia as roupas mais caras e mais raras também. Agora eu te pergunto, por que Moisés também não fez essa mesma colocação? Por que ele também não disse aqui, como em Números 14:4? Pô, que levanta outro homem aí para a gente poder voltar para lá, porque eu quero voltar para aquele palácio. Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha. Por que Moisés não fez esse tipo de colocação? Alguém sabe dizer? Não? Ninguém? Não? Olha só. Porque Moisés teve um encontro com Deus. Na sarça ardente, Deus falou com Moisés. Deus se apareceu para Moisés. Porque Moisés teve uma atitude. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para ir para o deserto. Lá ele ficou vários anos. Porque ele não aguentou ver seu povo sofrendo. E ele lá, benzão na fita. Então ele saiu, foi para o deserto buscar Deus. E Deus falou com ele. Então ele teve um encontro com Deus. E o povo de Israel? Será que muitos ali, será que todos tiveram um encontro com Deus? Quando nós temos um encontro com Deus, a gente não olha para trás. E é esse encontro que nós temos que buscar. Às vezes você está meio fraco, às vezes está meio distante de Deus, mas você tem que buscar isso de Deus. Eu vivi uma situação em 2003 que eu estava desviado do Senhor. Em 2003 fazia 13 anos, então eu já era convertido há 6 anos, fiquei um ano afastado. Mas eu tive um encontro com Deus.
E por isso eu caí. Caí pelos prazeres do mundo. Caí pela... O mundo brilhou aos meus olhos, né? E aí eu caí, saí da igreja e fui viver outros prazeres. E um dia Deus me chamou novamente. Foi uma quarta-feira, uma quinta-feira, dia 26 de junho de 2003. Eu fui ao culto lá na Vila da Prata, pastor Luiz. Não sei, a Samanta saiu agora, só tenho quinta. Você lembra do pastor Luiz? Não? Puxa vida. No culto do pastor Luiz, e foi uma galera lá pregar. E eu tinha ido pelo convite de uma amiga pra praia junto com os caras lá que eram os missionários. Eu falei, Diego, precisa de alguém pra surfar com eles lá, e na época eu também surfar. E a gente foi e eles fizeram um convite, vamos lá na igreja, vai ser bênção e tal. E naquele tempo Deus me chamou, naquele momento ali Deus me chamou e eu caí na unção. Na verdade o cara apontou pra mim e falou assim, vem cá, ele me chamou lá na frente e orou por mim. E foi incrível o que aconteceu, que eu não soube explicar. E naquele momento eu caí e quando eu levantei uma outra pessoa. E a partir daquele momento eu não quis mais saber do mundo. E foi aí que eu comecei a buscar e entender um pouco mais de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, a gente não vai mais olhar para trás, a gente não vai mais voltar. Mas o povo de Israel olhou, desistiu, queria voltar por quê? Porque não teve esse encontro. Vamos lá ver em Êxodo 7,16. Êxodo 7,16. Êxodo 7,16. Olha só, Deus, quando fez convite para o povo de Israel, Ele não falou assim, olha, vamos lá, eu vou te levar para a terra prometida. Deus não falou isso para Moisés. Deus não falou isso para o povo de Israel. Olha o que Deus falou. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Então, Moisés, o povo de Israel, não foi chamado para ir para a terra prometida. Apesar de Deus já ter prometido isso. Mas primeiro, Deus falou que eles iam do deserto, para servir a Deus no deserto. É no deserto que eles iriam conhecer a Deus. Deus permitiu que eles fossem para o deserto primeiro, para que eles lá aprendessem a conhecer a Deus e amar a Deus na dificuldade. É que nem Abraão. Se Abraão tivesse permanecido com Isaac e não tivesse ofertado Isaac, o que Isaac ia ser na vida dele? Ia ser um altar. Isaac ia ser um altar para Abraão. Mas Abraão decidiu fazer o quê? Ofertar. A mesma coisa aqui. Deus permitiu que o povo passasse primeiro por essa situação, passasse primeiro pelo deserto, para lá eles aprenderem a amar a Deus e a conhecer a Deus mais intimamente, para depois eles irem para a terra prometida. É que nem, imagine só, é que nem uma mulher que casa com um cara. Imagine assim, vou tentar ilustrar. A gente vai escrevendo e depois vai tentando colocar alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Imagina uma mulher que casou com um cara, só que casou só pelo dinheiro. E aí, como é que vai ser essa relação? Acabou o dinheiro e lascou, né? Então assim, qual que é o foco da coisa aí? Será que era realmente o amor que ele tinha pela pessoa ou o dinheiro? Então, pessoal, Deus queria isso. Deus queria que
que o povo, que ele queria um relacionamento maior com o povo dele. Por isso que ele enviou o povo ao deserto primeiro, ele passou por essas dificuldades para depois ir até a terra prometida. Agora, eu quero dizer para vocês que esse amor que Deus tinha, Deus tem por nós, ele nunca diminuiu. Nunca diminuiu. Sempre teve o mesmo amor, desde aquela época até agora. A vontade de ter um relacionamento com você mais íntimo, mais de perto, sempre existiu. Em Efésios 1,17 diz assim. Efésios 1,17, vamos dar uma olhada só para vocês verem. Vamos ler do 16 até o 20. Efésios 1, 16 e 20. Olha lá. Efésios 1, 16 e 20. O Alisson, alguém? Quem é o nosso? Rodrigo, sei lá. Quintas? Bendito Deus, o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o Espírito de sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por você. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a presença para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. A versão atualizada. Nossa! Está bem diferente da minha. É isso mesmo? Nossa, a minha está bem diferente. É a versão nova. É a versão nova, né? Essa Bíblia viva aí é show de bola, dá para entender tudo. Eu vou ler no forma mais clássica aqui, tá, gente? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo dizendo: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui Deus quer que a gente tenha, Deus quer se revelar a nós, Ele quer que a gente saiba o que Ele está pensando, aonde Ele está agora, não onde Ele esteve, mas onde Ele está, para onde Ele está indo. O que Deus está fazendo agora? A gente tem que estudar o passado, mas a gente tem que buscar Deus, o que Deus está fazendo agora. Deus já fez isso tudo. Deus quer revelar para a gente, nesse relacionamento que a gente deve ter com Ele, aonde que Ele está agora. O que Deus está fazendo agora? O que Ele quer fazer? Ele já abriu o mar vermelho, Ele já trouxe o céu, né? Ele já expulsou os demônios, Jesus já morreu na cruz, muitas coisas já aconteceram. E agora, o que Deus está fazendo? O que Deus quer fazer agora? E aí? Alguém sabe? E essa resposta você só vai ter com um relacionamento com Ele. A gente tem que buscar isso para saber o que Deus está fazendo. Senão a gente vai vir aqui todos os dias e vamos viver no senso comum
E a gente precisa de algo mais, a gente precisa buscar mais de Deus. Então olha só, para a gente poder encerrar. Olha só. Moisés, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele estava lá cuidando do seu rebanho, com as ovelhas do seu sogro. E a sarça começou a queimar. E aí? Moisés poderia ter pensado assim: puxa vida, se eu largar agora esse rebanho aqui, as ovelhas vão se perder e depois verão trabalhando para recolher todas. Mas Moisés não pensou 2 vezes e foi até a sarça entender o que era aquilo. Moisés foi até lá. O Fábio falou sobre Samuel também. Samuel, quando ele estava na casa de Eli, ele servia Eli lá como funcionário. Deus falou com ele: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até o quarto, falou com Eli: Eli, foi você que falou comigo? Não está comigo. Aí voltou. Aí Deus: Samuel, Samuel. Aí ele voltou de novo e falou: Eli, foi você que falou comigo, Eli? Não foi. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Isso aconteceu 4 vezes. Mas a questão não importa se você vai até agora, se você vai agora falar com Deus ou se você vai na semana que vem. O que importa é que Deus vai estar sempre esperando por você. Vai estar sempre esperando por um relacionamento mais íntimo com você. Uma conversa. Às vezes você passa mais tempo no telefone do que com Deus. Será que se Deus tivesse um WhatsApp, nós conversaríamos com Ele? Acho que ia ser mais fácil. É que nem nas empresas, né? Os marqueteiros falam para os seus clientes: se você não está na rede, você não existe. Se você não está na net, você não existe. Né? Se você não divulga o seu trabalho na internet, você não existe. E será que Deus se enquadra nisso? Se Deus não está na internet, Deus não existe? Mas olha só, eu tenho o WhatsApp de Deus aqui. Você quer anotar? O WhatsApp de Deus está em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim: bem simples. Orai sem cessar. Por quê? Como é que tem sido a sua oração? A sua oração é um monólogo? Você fala, a hora que você acaba, você levanta e vai dormir. A nossa oração tem que ser uma conversa, aonde você fala e espera Deus falar com você. Aí você escuta um pouco Deus falar e aí você fala de novo. A nossa conversa com Deus tem que ser assim. Nosso diálogo não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Se você fala, Deus também quer falar. Deus quer saber de você, por onde você tem, quais são as necessidades, quais são os seus problemas. Deus quer que você chore no ombro dele. Deus quer que você busque em tudo que você vai fazer. De repente você vai, Deus te criou, Deus fez tanto por você, e você começa agora a fazer as coisas sem perguntar, sem falar: Deus, e aí, me ajuda? Ó, tô com dificuldade disso aqui, vou comprar um tênis. Será que eu devo comprar um tênis ou será que eu devo comprar uma cesta básica? Às vezes Deus quer ouvir você, às vezes não, Deus quer ouvir. E a gente precisa dar ouvido para o que Deus tem para a gente.
João Batista falou para os meninos. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, como não poderia ser diferente, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vejam. E eles foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Se eu estivesse lendo esse livro, esse trecho, antes de terminar, eu ia falar assim: beleza, eles vão atrás de Jesus. Eu vou falar: Jesus, sabe o que é? Hoje eu estou sem comida lá em casa. Será que você não pode abençoar e, sei lá, orar para Deus? Dá umas vasilhas mais de azeite lá, né, de farinha, tá precisando, né? 10 irmãos enfim. Ou sei lá, será que eles não pediam alguma coisa? Mas na verdade, o que eles buscaram? Eles queriam saber onde é que Jesus morava, porque eles queriam passar um tempo a mais com Jesus. Naquela época, eles tiveram o privilégio de ter o Senhor caminhando pelas ruas. Hoje nós não temos esse privilégio, mas nós sabemos que Ele morreu pela gente, que Ele deu sua vida por nós, e que Ele espera um pouquinho mais da gente. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Então nessa noite que a gente possa buscar um pouquinho mais do Senhor. Nessa noite não, a partir dessa noite. Deus não quer só intimidade da gente. Deus também caminha na horizontal. As pessoas precisam ser alcançadas. Deus não vai te encher apenas para você ser cheio. Deus vai te encher para você transbordar para as pessoas. As pessoas estão aí fora precisando de Deus.